Capítulo 4. 10 anos antes, Universidade de Lockland. Eli Ever, sentado nos degraus do seu apartamento da manhã fria, passou os dedos pelos cabelos antes de perceber que estavam cobertos de sangue. Uma fita de isolamento da polícia o cercava em tiras amarelas, vívidas demais em contraste com o amanhecer embotado de inverno. Luzes vermelhas e azuis pontilhavam o chão gélido, e toda vez que ele olhava para elas, acabava levando vários minutos para conseguir se livrar das cores piscando. Se você pudesse nos contar mais uma vez, disse um jovem policial. Ele tocou o abdômen, e o eco da dor continuava lá, muito embora a pele tivesse se curado. Esfregou as mãos e observou o sangue descascando na neve da calçada. Sua voz era dominada por uma angústia que ele não sabia ao certo se de fato sentia, enquanto narrava tudo. Desde a ligação desesperada de Victor na noite anterior, quando ele havia confessado o assassinato de Andy, até sua súbita aparição na sala de estar, empunhando uma pistola. Ele deixou as facas de fora. Ele as tinha lavado e devolvido às gavetas antes que a polícia chegasse. Era estranho o modo como seu cérebro encontrara um espaço em meio ao pânico para ajudar suas mãos e pernas a fazer o que precisava ser feito, mesmo enquanto uma voz baixa no fundo da sua mente gritava e seu melhor amigo jazia caído, cheio de ferimentos à bala, no chão da sala de estar. Algo dentro de Eli tinha desaparecido. O medo foi o que dissera a Victor, descendo pelo ralo junto da água gelada da banheira. Então, você lutou pela arma com o Sr. Vale. A palavra lutar tinha sido usada por Eli, não pelo policial. Eu dei um seminário de autodefesa no verão passado, mentiu ele. Não é tão difícil assim. E então, ele se levantou tremendo. Estava coberto de sangue, os braços abertos com cuidado sobre as costas, para ocultar o buraco da faca na camiseta. Outros 2 policiais já o haviam interrogado a respeito. Ele só contara que tinha dado sorte. Não sabia como a lâmina não o atingira. Mas era o que tinha acontecido. Era óbvio. Vejam só, um buraco na camiseta, nenhum buraco em Eli. Felizmente, os policiais estavam interessados demais em Victor perdendo todo o sangue no chão de madeira, para dar muita atenção a esse truque de mágica de Eli. Cara de sorte, murmuraram. E ele não soube direito se estavam falando dele ou de Victor, que até o momento tinha conseguido evitar a morte. E em seguida, você atirou nele 3 vezes. Eu estava completamente perturbado. Ele tinha acabado de matar minha namorada. Ele se perguntou se estaria em choque, se era isso que o impedia de assimilar a morte de Andy, da maneira que assimilara a faca. Queria se importar, queria muito se importar, mas havia uma lacuna entre o que ele sentia e o que queria sentir, um espaço do qual algo importante havia sido retirado, e a lacuna estava aumentando. Ele dissera a Victor que a coisa que perdera fora o medo, mas isso não era bem verdade, pois ainda sentia medo daquele vazio. E depois? Inquiriu o policial. Eli esfregou os olhos. E depois ele veio atrás de mim. Eu entrei em pânico. Não sabia o que fazer. Tentei não matá-lo. Ele engoliu em seco, desejando ter um copo de água. Olha só, você acha que eu posso me limpar? Perguntou ele, apontando para as roupas arruinadas. Preciso ver Andy, o corpo dela. O policial gritou para alguém do outro lado da fita amarela e recebeu a liberação. A ambulância já havia ido embora fazia bastante tempo. Tudo o que restava era bagunça. O policial ergueu a fita para deixá-lo passar. Uma trilha vermelha serpenteava pela sala de estar. Ele parou e olhou fixamente para ela. Ele repassou mentalmente a luta de forma tão incansável quanto as luzes da polícia, forçando-se em seguida a desviar dali para o banheiro. Quando viu o próprio reflexo na fileira de espelhos, reprimiu uma risada, uma daquelas risadas que é quase um choro. O sangue havia manchado sua camiseta, sua calça, seu rosto, seu cabelo. Eli fez o melhor que pôde para limpar o sangue, esfregando os braços na pia, como os médicos fazem antes de entrar na sala de cirurgia. Sua camiseta preferida, de um vermelho vivo, que Victor sempre dizia que o fazia parecer um tomate maduro, estava arruinada. Victor.
Victor estava errado sobre tudo. Se existe alguma coisa faltando em mim, também está faltando em você. A vida é feita de trocas. Ou você acha que, por ter se colocado nas mãos de Deus, ele faria de você tudo o que já era e algo mais? Ele fez, disse Eli em voz alta para a pia. Ele fez. Faria. Tinha que fazer. Seja lá o que fosse essa lacuna, ela estava ali por um motivo, para torná-lo mais forte. Ele precisava acreditar nisso. Ele lavou o rosto, jogou água no cabelo com as mãos em concha, até o vermelho sair. Colocou roupas limpas e estava prestes a passar por baixo da fita amarela, quando ouviu o fim do comentário do jovem policial para o outro. Sim, o detetive Stell está a caminho. Ele hesitou e andou de mansinho de volta para o outro cômodo. Você sabia que a polícia tem uma equipe especial que aparece sempre que existe a suspeita de um Yo? Um tal de Stell, sabia? Ele se virou e seguiu uma reta até a porta dos fundos, só para descobrir que o caminho estava bloqueado por um policial enorme. Está tudo bem, senhor? Perguntou o policial. Ele assentiu de leve com a cabeça. A porta está lacrada, avisou ele. Só estou tentando não atrapalhar ninguém. O grandalhão assentiu e liberou a passagem. Eli passou pela porta dos fundos que dava para o pequeno quintal comunitário, quando o policial grandalhão alcançou o policial jovem. Ele não parecia culpado, disse a si mesmo. Ainda não. Victor era o culpado. O Victor que ele conhecia estava morto, substituído por algo frio e cruel, uma versão violenta e distorcida dele. Victor jamais havia sido bom ou gentil. Ele sempre tivera um lado mordaz. Eli se sentira atraído por isso, mas nunca fora assim. Um assassino, um monstro. Afinal de contas, ele tinha matado Andy. Como? Como isso havia acontecido? Com dor? Seria possível? O lado médico do seu cérebro tentou analisar o ocorrido. Um ataque cardíaco? Será que a dor causava um curto-circuito como a eletricidade? O corpo parava de funcionar? As funções congelavam? Ele enterrou as unhas na palma da mão. Estava falando de Andy, não de um experimento científico. De uma pessoa. A pessoa que o fazia se sentir melhor, mais racional, que o mantinha na superfície quando sua mente começava a afundar. Será que era isso, então? Será que era Andy que estava faltando? Não seria maravilhoso pensar que aquela lacuna fosse outra pessoa em vez de parte de si mesmo? No entanto, não era isso, não. Andy tinha ajudado, sempre ajudara, mas ele havia sentido vazio antes de ela morrer, antes mesmo de ele morrer. Costumava ter apenas vislumbres desse sentimento, dessa ausência de sentimento, como uma nuvem passando lá no alto. Porém, desde o instante em que havia acordado no chão do banheiro, a sombra se instalara nele, como um sinal de que havia algo errado. Errado não, ele se forçou a pensar. Diferente. Ele chegou até o carro, grato por ter estacionado a 2 quarteirões de distância. Ali tinha menos chance de receber uma multa. E ligou o motor. Passou pelo laboratório de engenharia, desacelerando apenas o suficiente para ver a fita amarela lá também, marcando a trilha de destruição de Victor e o agrupamento de veículos de emergência. Seguiu em frente. Precisava chegar ao prédio de medicina o mais rápido possível. Precisava encontrar o professor Line. Ele atravessou as portas automáticas e se viu no saguão de 3 construções aglomeradas e reservadas para ciências médicas, com uma mochila vazia jogada no ombro. O saguão do laboratório central era pintado de um tom amarelo claro horrível. Ele não sabia por que insistiam em pintar os laboratórios de tons tão mórbidos. Talvez para preparar os estudantes de medicina para a mesma paleta de cores tristes da maioria dos hospitais onde sonhavam em trabalhar. Talvez por alguma noção equivocada de que palidez significasse limpeza. No entanto, a cor fazia o lugar parecer morto, principalmente agora. Ele manteve a cabeça baixa enquanto subia 2 lances de escada até chegar ao escritório, onde havia passado a maior parte do tempo livre desde o início das férias de inverno.
Havia uma placa com o nome do professor Line pendurada na porta, com letras brilhantes. Ele testou a maçaneta, trancada. Ele procurou nos bolsos algo que pudesse usar para arrombar a fechadura e encontrou um clipe de papel. Se dava certo na televisão, podia dar certo aqui. Ele se ajoelhou na frente da maçaneta. Antes da volta de Victor ao campus, Eli levara sua descoberta ao professor Line, que havia passado de cético a intrigado, conforme suas teorias passavam a se sustentar. Eli havia apreciado receber a atenção do professor no outono, mas aquilo não era nada em comparação com a satisfação que havia sentido ao ganhar o respeito de Line. A pesquisa dele, agora pesquisa deles, assumiram um novo foco sob a orientação do professor, reinterpretar as qualidades hipotéticas dos iôs existentes, experiências de quase morte e suas consequências físicas e psicológicas, para criar um sistema com o potencial de localizá-los, uma espécie de mecanismo de busca. Pelo menos esse havia sido o plano de estudos oficial, até Victor voltar das férias e sugerir que, em vez disso, eles poderiam criar um IO. Ele nunca compartilhara essa ideia com o professor Line. Não tivera a oportunidade. Depois da tentativa fracassada de Victor, ele havia ficado muito preocupado com o próprio teste. E então, depois do seu sucesso, e era um sucesso, apesar das peças que faltavam, não quisera mais compartilhar nada. Ele vinha observando o interesse de Line passar de uma curiosidade aguçada para o fascínio, de um jeito que ele conhecia muito bem. Sem dúvida, bem o bastante para ficar desconfiado. Agora estava grato por ter mantido a nova direção do trabalho em segredo. Em menos de uma semana, a pesquisa de Eli acabara com a vida de Andy, arruinara de Victor, se ele sobrevivesse, e transformara a dele próprio. Ainda que a reviravolta sombria do trabalho e a destruição subsequente tenham sido culpa de Victor, as ações dele também revelaram a verdade sinistra da descoberta dos dois e para onde inevitavelmente levavam. E agora ele sabia exatamente o que tinha que fazer. Posso ajudar? Ele ergueu o olhar da fechadura, que não estava conseguindo arrombar, e deparou com um zelador inclinado sobre uma vassoura, os olhos vagando de Eli para o clipe de papel esticado. Ele forçou uma risada casual e endireitou o corpo. Espero que sim. Nossa, eu sou muito burro. Deixei uma pasta no escritório do professor Line. Ele é meu orientador. Preciso da pasta para o meu trabalho de conclusão de curso. Ele falava muito rápido, como os atores fazem na TV, quando querem que os espectadores percebam que estão mentindo. Suas mãos suavam. Fez uma pausa, se esforçando a respirar. Aliás, você chegou a ver o professor por aí? Inspire, expire. Posso esperar um pouco. Inspire, expire. Ia ser o meu primeiro momento de descanso em semanas. Ele parou e esperou para saber se o zelador engolia a história. Depois de um bom tempo, o homem tirou um molho de chaves do bolso e abriu a porta. Eu ainda não vi o professor Line por aí. Não, mas ele deve chegar em breve. E no futuro, acrescentou ele enquanto se virava para ir embora, você tem que usar 2 clipes. Ele sorriu com alívio genuíno, agradeceu e entrou, fechando a porta com um clique. Deu um suspiro baixo e começou seu trabalho. Existem momentos em que as maravilhas do avanço científico dinamizam os processos, tornando a vida mais fácil. A tecnologia moderna fornece máquinas capazes de pensar 3 ou 5 ou 7 estágios à frente da mente humana. Máquinas que oferecem soluções elegantes, uma seção de planos de contingência B, C e D, para o caso do A não sair como o esperado. E existem momentos em que uma chave de fenda e um pouco de trabalho braçal são tudo o que é preciso para completar uma tarefa. Ele admitia que não era muito criativo ou esteticamente agradável, mas ainda era eficaz. A pesquisa estava armazenada em 2 lugares. O primeiro era uma pasta azul na terceira gaveta do arquivo da parede, que Eli retirou e guardou na mochila. O segundo era o computador. Eli lidou com o computador do professor Line da forma mais simples, à prova de falhas que conhecia, removendo
fisicamente o HD e o esmagando com o pé antes de guardar os pedaços na mochila, com a intenção de atirar a bolsa em algum crematório ou máquina de serragem por precaução. Teria que torcer para que o professor Line não tivesse pensado em armazenar uma cópia da pasta de pesquisa em outro lugar. Ele fechou a mochila e fez o melhor que pôde para posicionar o computador, de modo que, à primeira vista, não parecesse que estava sem o HD. Ajeitou a mochila no ombro e voltou para o corredor. Estava prestes a tentar trancar de novo a porta do escritório de Line, quando ouviu uma tosse e se virou para encontrar o professor bloqueando o caminho, com um café nas mãos e uma pasta na outra. Eles estudaram um ao outro, a mão de Eli ainda descansando na maçaneta. Bom dia, Sr. Cardale. Estou retirando minha pesquisa, declarou Eli sem a menor cerimônia. Line franziu o senho. Isso significa que você vai ser reprovado. Eli mudou a mochila de ombro e passou por Line. Eu não me importo. Eli, chamou o professor Line, seguindo-o. O que houve? O que está acontecendo? Eles estavam sozinhos no corredor. Sem diminuir o passo e em voz baixa, ele respondeu. Essa pesquisa tem que acabar. Imediatamente. Foi um erro. Mas estamos só começando, retrucou o professor Line. Ele empurrou a porta para as escadas e pisou no patamar, com Line logo atrás dele. As descobertas que você fez, as descobertas que nós vamos fazer, vão mudar o mundo. Ele se virou para ele. Não para melhor, rebateu. A gente não pode continuar com isso. Para onde a pesquisa vai nos levar? A gente torna possível a busca por IOs. E aí o que acontece? Eles são capturados, examinados, dissecados, explicados, até alguém decidir parar de estudá-los e começar a criá-los. Ele ficou de estômago embrulhado. Ia ser exatamente assim, não ia? Ele era prova disso. Tinha sido seduzido pela possibilidade, pelo potencial, pela oportunidade de provar uma teoria em vez de refutá-la. Já imaginou? Isso seria tão ruim assim? Perguntou Line. Criar um extraordinário? Eles não são extraordinários, vociferou Eli. São errados. Ele culpava a si mesmo. Victor tinha razão. Ele havia brincado de Deus, até mesmo ao pedir sua ajuda. E Deus, em sua misericórdia e sua bondade, havia salvado a vida de Eli, mas destruído tudo o que a tocava. Não vou dar a ninguém as ferramentas necessárias para criar mais. Todos esses caminhos levam à ruína. Não seja tão dramático. Acabou, para mim chega. Eli segurou a mochila com firmeza. Line semicerrou os olhos. Para mim não, retrucou Line, estendendo a mão para o ombro de Eli, os dedos se fechando na alça da mochila. Temos uma obrigação para com a ciência, Sr. Cardale. A pesquisa deve continuar e descobertas dessa magnitude devem ser compartilhadas. Não seja tão egoísta. Line deu um puxão na bolsa, mas ele não cedeu. E antes que ele se desse conta do que estava acontecendo, os dois estavam brigando pela mochila. Eli empurrou Line para longe dele, de encontro ao corrimão, e em algum momento da luta, o cotovelo do professor acertou o lábio de Eli, rasgando-o. Eli limpou o sangue e arrancou a mochila das mãos de Line, jogando-a para o lado. Quando então percebeu que o professor tinha parado de lutar. Ele estava imóvel, de olhos arregalados, e ele sentiu o que estava acontecendo antes mesmo de ver no reflexo dos olhos de Line. A pele no seu lábio tinha se fechado. Você... Ele viu a expressão no rosto de Line passar do choque para o júbilo. Você conseguiu, você é um deles. Ele já conseguia ver os experimentos, os artigos, a imprensa, a obsessão. Você é um... Line não teve a chance de terminar a frase, pois naquele momento Eli lhe deu um empurrão forte, jogando-o escada abaixo. A palavra foi substituída por um grito breve, então interrompido de repente pelo primeiro dos inúmeros baques do corpo de Line rolando pelos degraus. Ele atingiu o fim da escada com um som de algo se rachando. Eli baixou os olhos para o corpo, querendo se sentir horrorizado. Não se sentiu. Ali estava de novo aquela lacuna entre o que ele sabia que deveria sentir e o que ele sentia de fato.
zombando da sua mente enquanto olhava para Line. Ele não sabia ao certo se quisera empurrar o professor escada abaixo ou somente afastá-lo, mas agora o estrago já estava feito. Foi ideia de Victor testar a teoria. Flagrou-se dizendo enquanto descia os degraus. O método precisou de ajustes, mas funcionou. É por isso que eu sei que tem que parar. Line sofreu um espasmo. Sua boca se abriu. Emitiu um som entre o gemido e uma arfada. Porque funciona e porque é errado. Ele parou na base da escada ao lado do professor. Eu morri implorando para ter forças para sobreviver e recebi essa dádiva. Mas é uma troca, professor, com Deus ou com o diabo, e eu paguei pelo meu dom com a vida dos meus amigos. Todo Yo vendeu uma parte de si mesmo que nunca mais vai ter de volta. Você não entende? Ele se ajoelhou ao lado de Line, cujos dedos continuavam sofrendo espasmos. Não posso deixar ninguém pecar de maneira tão abominável contra a natureza. Ele sabia o que precisava fazer. Sentia com uma certeza estranha e reconfortante. Colocou uma das mãos debaixo da mandíbula de Line, quase com delicadeza, enquanto a outra cercava o queixo dele. Essa pesquisa morre com a gente. Com isso, torceu o pescoço do professor com um movimento brusco. Bem, continuou ele com a voz suave. Com você. Os olhos de Line ficaram vazios e Eli repousou sua cabeça no chão, soltando os dedos enquanto se levantava. Houve um momento de uma paz tão perfeita, do tipo que ele costumava sentir na igreja. Um fragmento de paz que parecia tão certa. Era a primeira vez que se sentia ele mesmo, como mais do que ele mesmo, desde que tinha voltado à vida. Eli fez o sinal da cruz. Em seguida, voltou escada acima, fazendo uma pausa para analisar o corpo curvado, com o pescoço quebrado, de uma maneira que parecia consistente com a queda. O café tinha caído junto com o professor e deixado uma trilha nos degraus. O copo estraçalhado ao lado do cadáver destruído. Eli havia tomado cuidado de não pisar no líquido. Ele limpou as mãos nas calças jeans e pegou a mochila no patamar. Mas não conseguia ir embora. Em vez disso, ficou parado, aguardando, esperando que a sensação de terror, a náusea, a culpa viessem ao seu encontro. Mas não vieram. Havia somente o silêncio. E então, um sinal tocou pelo prédio, levando consigo o silêncio. E ele se viu com apenas um corpo e o impulso repentino de fugir. Eli atravessou o estacionamento, enquanto sua mente ponderava o que fazer em seguida. A paz que ele havia sentido nas escadas dera lugar a uma energia irritadiça e a voz em sua cabeça que sussurrava: vai. Não era culpa, nem mesmo pânico, mas algo que mais parecia autopreservação. Ele alcançou o carro e enfiou a chave na porta. Então, ouviu passos atrás dele. Senhor Cardale? Vai, rosnou a coisa na sua cabeça, tentadora e nitidamente. Mas algo mais o fez permanecer ali. Ele virou a chave na porta, trancando-a com um leve clique. Posso ajudar em algo? Perguntou Eli, virando-se para o homem. Ele era alto e tinha ombros largos e cabelos pretos. Eu sou o detetive Stell. Você está chegando ou saindo? Ele tirou a chave da porta. Chegando. Achei que deveria contar ao professor Line. Sobre Victor, quer dizer. Eles eram próximos. Eu acompanho você. Ele assentiu e deu um passo para longe do carro, antes de franzir a testa. Vou deixar a mochila aqui, avisou ele, destrancando a porta e jogando a mochila, com a pasta, o HD e todo o resto no banco de trás. Não estou com disposição para assistir a aula nenhuma hoje. Eu lamento sua perda, disse o detetive Stell de modo automático. Eli contou os passos de volta ao laboratório de medicina. Ele chegou a 34 antes de ouvir as sirenes. Então, ergueu o olhar de súbito ao seu lado. Stell xingou e acelerou o passo. O corpo de Line tinha sido encontrado. Fuja, fuja, fuja. Sibilou a coisa na cabeça de Eli. Cantava no mesmo tom e na mesma velocidade das sirenes. Ele correu, mas não para longe dali,
Seus pés o levaram para a entrada do prédio, para dentro, seguindo a equipe de emergência, a caminho da base da escada. Quando ele viu o corpo, emitiu um gemido sufocado. Estelle o afastou, e Eli deixou as pernas cederem sobre seu peso, os joelhos atingindo o chão frio com um estalo. Eli estremeceu no mesmo instante em que os ferimentos surgiam e desapareciam debaixo das pernas de sua calça. Vamos, filho, chamou Estelle, afastando-o. O olhar de Eli estava fixo na cena, no entanto. Tudo se desenrolara como devia, como era preciso, as pontas soltas sendo aparadas, até que ele viu o zelador, encostado na parede, observando, franzindo a testa, como as pessoas costumavam fazer quando estão tentando solucionar um quebra-cabeça. Merda, pensou Eli, mas ele deve ter dito isso em voz alta, porque Estelle deu um puxão nele para colocá-lo de pé e falou: merda mesmo, vamos embora. Mortes demais, rápidos demais. Ele sabia que seria um suspeito. Tinha que ser. Fuja, disse a coisa na sua cabeça, com urgência. Em seguida, implorando, cutucando seus músculos e seus nervos. Mas ele não podia fugir. Se fugisse agora, seria perseguido. Sendo assim, ele não fugiu. Na verdade, encenou muito bem o papel de vítima, arrasado, com raiva, traumatizado e, acima de tudo, cooperativo. Quando o detetive Stell sugeriu que todos ao seu redor estavam mortos, ou quase mortos, ele fez o melhor que pôde para parecer inconsolável. Ele explicou a inveja de Victor, tanto da sua namorada quanto da sua posição como o melhor da turma. Victor sempre estivera um passo atrás. Devia ter surtado. Acontece. Quando o detetive Stell perguntou a Eli sobre o trabalho de conclusão de curso, ele explicou que a pesquisa fora sua até Victor se apoderar dela, traí-lo e começou a trabalhar com Line. Em seguida, ele se inclinou para a frente e disse a Stell que Victor estava estranho nos últimos dias, que havia algo de diferente, de errado, e que se ele sobrevivesse, Victor ainda estava na UTI. Seria bom todos tomarem muito cuidado. A entrega do trabalho final de Eli foi adiada por causa do trauma. A palavra o assombrou ao longo do interrogatório policial e das reuniões acadêmicas, até o apartamento conjugado ser aprovado pela universidade, para onde foi realocado. Trauma. A palavra que o ajudara a descobrir o código, que o ajudara a localizar a origem dos IOs. Trauma se tornou uma espécie de passe livre. Se ao menos soubessem quanto trauma ele havia sofrido, não faziam ideia. Ele ficou de pé no novo apartamento, com as luzes apagadas, e deixou a mochila. Nunca chegaram a fazer uma busca no carro. Cair no chão ao seu lado. Era a primeira vez que estava sozinho. Sozinho de verdade. Desde que tinha saído da festa para procurar Victor. E por um momento, a lacuna entre o que ele deveria sentir e o que de fato sentia se fechou. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Eli, e ele caiu de joelhos no chão de madeira. Por que isso está acontecendo? Sussurrou no cômodo vazio. Não sabia ao certo se estava se referindo à tristeza repentina e feroz, ou ao assassinato de Line, ou à morte de Andy, ou à mudança de Victor, ou ao fato de que ele continuava ali, ileso, em meio a tudo isso. Ileso. Era exatamente isso. Ele quisera ter força. Havia implorado por isso enquanto a água gélida sugava o calor e a vida do seu corpo. Mas recebera isso. Resiliência. Invencibilidade. Mas por quê? Os Ious são errados, e eu sou um Iou. Logo devo ser errado. Era a equação mais simples do mundo. Entretanto, não estava correta. De alguma maneira não estava correta. Ele sabia no fundo do coração, com uma estranha e simples certeza de que os Ious eram errados, que não deveriam existir. Mas tinha a mesma certeza de que ele não era, não da mesma forma, diferente sim, inegavelmente diferente, mas não errado. Pensou sobre o que havia dito na escada. As palavras saíram por vontade própria. Mas é uma troca, professor, com Deus ou com o diabo. Será que essa era a diferença? Ele tinha visto um demônio vestido a pele do melhor amigo, mas ele achava que não havia mal algum dentro de si.
Pelo contrário, ele sentiu mãos fortes e firmes o conduzindo quando puxou o gatilho, quando quebrou o pescoço do professor Lyne, quando não fugiu de Stell. Aqueles momentos de paz, de certeza, eram como a fé. Mas ele precisava de um sinal. Nos últimos dias, Deus lhe assemelhara a luz de um fósforo em comparação com o sol das descobertas de Eli. Mas agora ele voltou a se sentir feito um garotinho que precisava de confirmação, de aprovação. Tirou um canivete do bolso da calça jeans e o abriu com um clique. O senhor o tiraria de mim? Perguntou para o apartamento escuro. Se eu não fosse mais uma criação sua, o senhor tiraria esse poder de mim? Não é verdade? Lágrimas reluziam em seus olhos. Não é verdade? Ele fez um corte profundo, entalhando uma linha reta do cotovelo ao pulso, estremecendo quando o sangue foi imediatamente vertido e derramado, pingando no chão. O senhor me deixaria morrer? Ele trocou o canivete de mão e entalhou uma linha igual no outro braço. Mas antes de chegar ao pulso, as feridas começaram a fechar, deixando apenas uma pele lisa e uma pequena poça de sangue. Não é verdade? Ele fez um corte ainda mais profundo, até chegar no osso, repetidas vezes, até o chão ficar coberto de vermelho, até ele ter dado a vida a Deus centenas de vezes e a recebido de volta mais uma centena de vezes, até o medo e a dúvida terem sangrado dele por completo. E então pôs o canivete de lado, as mãos trêmulas. Ele afundou os dedos na poça vermelha, fez o sinal da cruz e voltou a ficar de pé.